dia, Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura desse dia 18 de julho, em 1 Crônicas, capítulo 26 e 27, Salmo 14, Provérbio 19, 17, Romanos 5, a partir do versículo 1 até o 11. E, em nome de Jesus, comecemos logo aqui com 1 Crônicas, capítulo 26. Amém. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issaca, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, Obed e Zabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18 de Oza. Dos filhos de Merari foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão fizeram um sorteio para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu guarda ao lado do norte. Obed-edom a guarda do lado do sul, e a seus filhos a guarda da casa de depósitos. Assupim e Oza a guarda do oeste, junto ao portão de Selequete. Na estrada que sobe, uma guarda ficava ao lado de outra guarda. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 noutro. No átrio a oeste 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coraitas e dos filhos de Merari. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias da família de Gerson, Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Né, e por Joabe, filho de Zeruia.
tudo que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão, para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazé de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Jesus é o Senhor. Vamos ao capítulo seguinte, que é o 27. Vamos lá. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam o rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jezobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. O quarto para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Ix, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, dos Eraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maaraí, o Netofatita dos Eraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudai, o Netofatita de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, e do filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel.
Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que, por causa desse censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias, nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei, o Ramatita, cuidava das vinhas, porém Zabdi, o Sifmita, cuidava do que entrava das vinhas para as adecas. Baal-Anã, o Gederita, cuidava dos olivais e sicômoros que havia na Cefalá. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém, Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Óbio, o ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas. Jaziz, o agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio, escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Jesus é o Senhor. Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Jesus é o Senhor, amém. Somente o homem pode na terra te expressar e representar. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Versículo 17 do capítulo 19 de Provérbios. Amém. Assim tua glória toda a terra encherá, como as águas. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo,
embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor, essa é a nossa porção para esse dia, e desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Aquela criação subjugou para si usurpou, e em seu império trevoso a transformou. Você criou e ao homem o entregou para povoá-lo, sujeitá-lo e dominá-lo e expressar a ti, Criador. Mas o adversário foi da mulher enganadora e do homem sedutor, usurpando o mundo de então. Jesus e a igreja o devolverá em tuas mãos. Então as obras de tua criação